Chegando com mais um vídeo de notícias aqui no canal Raiz Tricolor. O Nino foi campeão russo e já deu entrevista. A expectativa só cresce porque ele está mais perto do Fluminense. A gente fala nesse vídeo aqui também sobre o desempenho do Fluminense, mais de 50 mil tricolores confirmados para a partida contra o Bolívar. Nesse momento, na verdade, mais de 51 mil. A expectativa do segundo maior público do Fluminense nas fases de grupo da Libertadores, né, contando todas elas, inclusive 2008, que os públicos nem foram tão altos assim. E também a gente fala aqui nesse vídeo sobre uma alteração que a Conmebol fez e que pode influenciar de maneira positiva pra gente no grupo do Fluminense, tá? Roda a vinheta do Giro de Notícias, vamos embora que eu conto isso tudo. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor. Deixa aquele like maroto aqui embaixo, se inscreve aqui no canal também para dar aquela moral. E se você está feliz com o canal, você se inscreve. Feliz como o campeonato russo para o Zenit, né? Depois de ter perdido a sua hegemonia no ano passado, o Krasnodar foi campeão da Liga Russa na última temporada. O Zenit vinha de um total de 6 títulos seguidos. Voltou a ser campeão agora nessa temporada. O Zenit, neste domingo, venceu por 1-0 fora de casa a equipe do Rostov e chegou a 68 pontos com o Krasnodar, mesmo ganhando, né, do Orenburg por 3-0, ficou na segunda posição. O Zenit campeão da competição, né, campeão da Liga Russa, e você sabe que eu só estou falando disso por causa do Nino, né? Evidentemente, o Nino foi campeão, deu uma declaração que eu estou vendo na repercussão aqui do Jornal Lance, não sei para quem que ele falou isso diretamente, falando que o campeonato foi bem emocionante, ponto a ponto, disputado em alto nível. Nosso maior mérito foi ter mantido o foco nas rodadas nas quais a gente ganhava, mas não conseguia assumir a liderança, perseguimos durante muito tempo, né? Foi importante não desanimar, hoje foi um jogo tenso, agora é comemorar esse título importante para todo mundo. E essa declaração do Nino, estou vendo essa repercussão aqui, única e exclusivamente para poder observar como vai ser o pós. A gente vai se lembrar, do lado do Nino, desde julho do ano passado, eu apurei essa informação no finalzinho de julho, publiquei no Fluminense Inter, que eu acho que é no início de agosto, no Inter e Fluminense, lá no Beira-Rio, de que o Nino havia entrado em contato com o Fluminense porque ele tinha interesse de voltar ao Brasil. Depois eu até fui destrinchando essa apuração e, na verdade, era até um interesse muito forte, quase que um desespero de voltar ao Brasil. O Fluminense tentou negociação na época, já no final da janela não rolou. No final do ano, Fluminense e Palmeiras tentaram a negociação, o Zenit recusou, dando a justificativa de que voltaria a negociar no meio do ano, porque estava numa disputa muito forte para recuperar justamente o título do Campeonato Russo. O Campeonato Russo acabou, 17 de maio, e, bem, agora vamos ver como é que vai ser. O Palmeiras, que é o outro principal interessado no futebol do Nino, já efetivou a contratação do Alexander Barbosa. Enquanto eu gravo isso daqui, está fazendo sua despedida do Botafogo no Campeonato Brasileiro, que se jogar mais um jogo, não pode atuar mais pelo Palmeiras no Brasileirão e o negócio vai ser desfeito. Então, está se despedindo hoje, está nítido e aberto para todo mundo. Então, essa contratação do Barbosa, informação do pessoal do GE. Globo, é de que balançou um pouco do quanto que o Palmeiras está desejoso, vamos dizer assim, da contratação do Nino. Não vai muito forte. Todo time do Brasil avalia positivamente o Nino, então a gente é meio inocente a gente achar que sem o Palmeiras a gente não vai ter concorrência. O que a gente tem para jogar a favor nosso? Ele ganhou o título lá, cumpriu o seu combinado e agora vamos ver se o presidente do Zenit é tipo Mário Bittencourt e cumpre os combinados também de negociá-lo. Vamos ver, 2, se a gente tem grana para pagar o que o Zenit pedir. O Zenit pode botar um valor na mesa, 12 milhões de euros, e o Fluminense falar, que merda, cara. Eu até tenho, mas para começar a pagar no Carnê Casas Bahia 2030. O Fluminense pode ter, mas não acertar o fluxo de pagamentos com o Zenit. O Zenit pode querer um valor maior de entrada à vista, etc. E a terceira coisa que a gente tem que se preocupar é justamente se vão chegar novos concorrentes. Não duvidaria de alguns clubes tentarem contratar o Nino, inclusive o Flamengo, tá? Também não duvidaria, não. E aí é aquela história. Ganha, no final das contas, quem negociar. Com o Nino querendo voltar muito para o Brasil, ganha quem negociar com o Zenit. Quem fizer o Zenit aceitar a proposta, porque a proposta
pro Nino, ele tende a ser mais maleável, mais flexível para aceitar, porque é dele a grande vontade de voltar ao Brasil. Vamos ficar de olho nisso. O título tem algo bom, né, no sentido de conseguimos realizar aquilo que a gente esperava e queria e tal. Então, pelo menos balançar o coração lá. O Nino seria muito importante, porque a nossa zaga tá bem complicada. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de Gabriel Amaral na KTO. Antes de eu entrar no assunto Libertadores, pouco se fala do desempenho preciso do seu Gabriel Amaral com as apostas feitas no pré-jogo de ontem, tá? Simplesmente gabaritando. Peguei uma odd 4 de Fluminense ganhando o jogo e o John Kennedy fazendo o gol. O jogo foi 2-1 com o gol do John Kennedy. Botei R$15, voltou R$61,50. E peguei esse odão aqui também, que estava lá, ó, a aposta tripla do Fluminense e do Atlético Mineiro do Internacional ganhando no sábado. Era R$10 de aposta, voltou R$90. Então me dei bem nesse sábado aí na KTO. Se você quiser ir lá na KTO, o link está aqui na descrição, se cadastra. Lembrando, tá? É muito mais fácil você perder do que você ganhar. Não é todo dia que acontece esse tipo de coisa, igual aconteceu comigo, não. Por isso que eu sempre faço aposta. Você pode pensar, putz, Gabriel, se você botasse R$100, você tinha ganhado 1.000. Pois é, mas aí se eu perdesse, eu ia perder R$100, R$100 me faz falta. 10 não me faz. Por isso que eu aposto 10, 5, 15 reais, que não vão me fazer muita falta, tá? A dica é essa. Mais fácil, sua chance é maior de perder do que de ganhar, mas a KTO deixa o jogo mais legal, né? Então, eu tô vendo aqui um Botafogo Corinthians, não botei nada nesse jogo, mas boto 5, 10 reais ali, alguma coisa que se eu perder não vai me fazer diferença. Usa o link que tá na descrição que você dá uma moral pra gente, tá? Se cadastra lá com esse link que tá aqui embaixo e vai lá na KTO, se você for maior de 18 anos. Vamos lá, cara. Rolou uma mudança na Libertadores que deixou a gente levemente mais empolgado. O que aconteceu? A Conmebol simplesmente trocou o local de 3 jogos da Libertadores, que já acontecem nessa semana, inclusive na próxima terça-feira. Os jogos seriam realizados na Bolívia, mas a Bolívia está com uma série de protestos, de protestos para cima do governo, né, do Rodrigo Paz Delgado, não. Rodrigo Paz Delgado é o estádio da LDU. Mas enfim, o presidente Rodrigo Paz está sofrendo, né, uma série de protestos, os manifestantes, muita questão de combustível, enfim, não é o ponto aqui da situação nossa, mas o fato é, eles estão bloqueando estradas, os protestantes, pedindo a renúncia do Rodrigo Paz, o presidente da Bolívia, e estão bloqueando estradas, bloqueando acessos, bloqueando cidades. Mais de 50 pessoas já foram presas lá na região metropolitana de La Paz, ali, né, e de El Alto. Ou seja, os protestos estão aumentando. Eu, quando estava saindo da Bolívia, do Bolívar e Fluminense, era dia 1º de maio, feriado, e tinha papo assim de uns 800, uns 900 policiais na rua e tal. E aí o motorista que estava levando a gente estava falando que era um dia que teria muitos protestos. No jogo do Fluminense e Bolívar teve uma galera que foi de Rondônia, foi de ônibus, né? Tava indo de transporte terrestre, né, até La Paz, né? Não é muito longe, mas tem ali suas dificuldades e estava já com bloqueio na rua, então é um protesto que está crescendo. O que aconteceu? A Conmebol, diante desses fatos, decidiu trocar o local de todos os jogos que vão ser jogados na Bolívia na semana, 2 por Sul-Americano e 1 por Libertadores, para o Paraguai. Nem marcou estádio ainda não, só marcou isso. Detalhe, 2 desses times que vão jogar lá são brasileiros. Um deles o Mirassol. O Mirassol vai jogar na altitude de El Alto, 4.100 metros acima do nível do mar, contra o Always Ready. Jogo dificílimo, só que esse jogo não vai ser mais lá. O Mirassol já estava pronto, inclusive, para decolar para a Bolívia quando a Conmebol fez esse anúncio, e aí o Mirassol ficou esperando ali para poder mudar toda a logística. O jogo vai ser no Paraguai, a nível do mar. Outra equipe é o Botafogo, que iria pegar o Independiente Petroleiro pela Sul-Americana em Sucre, a 2.800 metros acima do nível do mar, altitude de Quito, né, basicamente, e agora vai pegar no Paraguai, além de um jogo do Blooming, também que seria em Santa Cruz da Serra, esse não tem altitude, Blooming em Carabobo da Venezuela, também vai para Assunção. Bem, a Conmebol fez essa mudança toda, o que isso interfere diretamente na gente, Gabriel? A situação é a seguinte, tá? Com essas mudanças para jogos dessa semana, a gente precisa lembrar que o Fluminense hoje disputa diretamente a sua vaga na próxima fase da Libertadores com o Bolívar, que, como o próprio nome já diz, é da Bolívia. O Bolívar nessa semana joga fora de casa contra o Fluminense, aqui no Maracanã. Não tem qualquer alteração, obviamente não faz nenhum sentido alterar alguma coisa, eles conseguem sair de boa lá de La Paz. O problema seriam ter jogos lá. E na semana que vem, o Bolívar enfrenta na quarta-feira à noite o Independiente Rivadavia, que já está classificado na altitude de La Paz. Hoje o cálculo do grupo ele é o seguinte, tá? Já fez esses cálculos várias vezes, você já sabe. Se o Fluminense ganhar o seu jogo,
o Fluminense empatar e perder, ele tá eliminado. Não importa qualquer coisa, ele tá eliminado, tá fora, tá? Se empatar e perder. Mas se o Fluminense ganhar, por exemplo, por 1-0 da equipe do Bolívar, ele fica atrás no confronto direto. Então ele dependeria na última rodada dele ganhar o seu jogo e do Bolívar não ganhar o Independiente Rivadavia, que já está classificado, e o jogo seria numa altitude de 3.600 metros acima do nível do mar, lá em La Paz. Então teria uma dificuldade para o Independiente Rivadavia, de fato, atrapalhar a vida do Bolívar. Então, e, obviamente, tem que ficar de olho, o Fluminense ganhar por 1-0, tem que ficar de olho no Laguaira ali também, que poderia, né, na última rodada, ser um complicador. Mas como o Fluminense precisa da vitória nesse jogo, se ele ganhar por 1-0 só, e na última rodada o Bolívar fosse jogar em casa contra um time já classificado, na altitude, a gente ficaria meio desanimado, porque não importaria o que a gente fizesse contra o Laguaira em casa, dependeria do Bolívar tropeçar num jogo que para ele seria muito facilitado. Se a gente ganhar por 2-0, na última rodada, a gente precisaria basicamente ganhar demais do Laguaira em casa do que o Bolívar na altitude contra o Rivadavia. Então também teria essa situação. Com esse jogo indo para Assunção, a viagem do Rivadavia fica mais tranquila. O jogo a nível do mar facilita mais para eles, que já estão eliminados do Campeonato Argentino e vão poder focar única e exclusivamente só nesse jogo. Até o pós-Copa do Mundo, eles só têm esses jogos da Libertadores e um jogo da Copa Argentina, não tem nada para disputar. Então, com um jogo a nível do mar, o time do Independiente Rivadavia é muito mais tímido que esse time do Bolívar e está jogando muito mais bola. Então, há uma chance real de, na última rodada, eles complicarem de fato os bolivianos. Então, o que ajudou pra gente essa mudança? É que na terça-feira, eu particularmente, eu colocava na minha cabeça o seguinte, gente, se for 1-0, a gente tá ferrado. Porque o Bolívar não vai tropeçar na última rodada no Independiente Rivadavia jogando lá no Morro. O jogo sendo em Assunção, existe até a possibilidade. Isso não muda em nada o fato, o dever do Fluminense meter 3-0. É o mínimo que a gente espera depois de uma campanha muito ruim na Libertadores. Né? Uma campanha com tropeço em casa contra o Independiente Rivadavia. No primeiro jogo internacional dos caras, a gente perde para eles no Maracanã. Uma campanha com empate contra o Laguaira, com uma atuação muito ruim, mesmo na altitude de La Paz. A gente tem várias críticas. Então o mínimo que a gente espera é o Fluminense vencendo na terça-feira. E aí tem um dado positivo. O Fluminense divulgou que mais de 51 mil pessoas já adquiriram ingresso para Fluminense e Bolívar. E o nosso histórico em jogos acima de 50 mil pessoas no Maracanã, a gente lá como mandante no Maracanã, jogando acima de 50 mil, é muito positivo. Tá? Se a gente retirar os clássicos, que aí obviamente tem torcida dos dois times aqui no Rio de Janeiro, e a gente como mandante, eu confesso que eu fui olhar até o ano 2000, tá? Botamos 50 mil no Maracanã contra um time de fora do Rio. Foi isso que eu fui olhar. Tem jogo pra cacete, a gente botou 50 mil muitas vezes. E eu diria que só tem 3 decepções. Assim, efetivamente decepções. 2 eliminações. Fluminense 0, São Caetano 1, 26 de novembro de 2000, o famoso gol do Ademar, né? Lá em 2000, muito tempo atrás. Fluminense 1, Vitória 2, Brasileirão 3 de maio de 2014, derrota por 2-1 para o Vitória. Primeiro grande público, né, pós-reabertura ali do Maracanã do Fluminense. O Fluminense fez uma comoção, fez promoção de ingresso para esse jogo, tomou 2-0 e foi diminuir só no finalzinho. E Fluminense 1-1 com o Corinthians em 2019, jogo da Copa Sul-Americana. A gente empatou por 1-1 e foi eliminado no gol fora de casa naquele jogo, mas foi empate por 1-1. De resto, é só resultado positivo. Na Libertadores, inclusive, se a gente bater 53 mil, a gente ultrapassa o jogo contra o The Strongest e esse vai se tornar o segundo maior público do Fluminense em fase de grupos de Libertadores, como mandante. Maior do que qualquer jogo de 2008, maior do que jogos de 2024, em que a gente teve ali Colo-Colo, Alianza Lima, tivemos jogos grandes aqui também contra o Cerro Porteño no Maracanã. 2023 também a gente ultrapassa o do Sporting Cristal, que foi 50 mil, ultrapassa o do The Strongest também, que foi de 52 mil, né? E só vai ficar atrás do jogo Fluminense e River Plate 5-1, 62 mil pessoas. Eu acho até que esse Fluminense e River nunca vai ser ultrapassado, tá? Por um detalhe, assim, a gente deu muita carga pro River no jogo daqui, porque no jogo de lá iam 4 mil tricolores. Então a gente deu 4 mil e obviamente o River encheu. Então tem que ser um estádio que a gente vá dar uma carga maior para eles. Aqui, porque a gente quer lá, né, evidentemente. Tem que ser um time que venha bastante gente. Tem que ser um jogo que a gente também, né, torne esse jogo grande. Fluminense e River era um jogo grande, então acho que tem esses contextos que ninguém vai passar esses 62 na primeira fase, não. Mas efetivamente,
o desempenho é bom, a expectativa é boa, a gente tem que meter esse 3-0 para se garantir, mas essa notícia da Bolívia, só para deixar claro, tá? O jogo da semana que vem ele não foi transportado para Assunção, não. O jogo do Bolívar e do Independente Rivadavia. Ele não foi. Mas há lá na Bolívia, eu até fui procurar em alguns jornais a repercussão, como é que estava, no Visión 365, que é um jornal digital lá deles, diz que Bolívar e Independente Rivadavia também está em risco de não se jogar em La Paz, porque a Conmebol vai tomar uma decisão já nesses dias seguintes, porque apesar do jogo ser no dia 27 de maio, o próprio Independente Rivadavia já cobra da Conmebol, porque eles vão reservar o voo fretado, vão reservar o hotel, vão reservar tudo. Então, diz aqui o Esporte 360 que há um contato permanente da Conmebol com a Federação Boliviana pensando nos jogos da próxima semana já, e que a Conmebol tem um prazo limite já para tomar essa decisão e vai comunicar isso já primeiro para o Independente Rivadavia e para o Bolívar, mas principalmente o Independente Rivadavia que tem que fazer essa logística. Então assim, pra gente é focar no jogo de terça e resolver a nossa vida. Mas se a gente não resolver a nossa vida, esse jogo sair de La Paz seria excelente pra gente. Tamo junto, se inscreve, deixa o like, até a próxima, valeu!